tava tudo indo calmo até demais. E aí o anime joga essa bomba no meu colo. Cara, que começo de temporada de abril. Fala galera, Ryu aqui. A temporada de abril já começou com o seu primeiro anime sendo Kijin Gen Toushou, também conhecido como Sword of the Demon Hunter. Um anime que combinou o Japão antigo com o sobrenatural. E o começo disso daqui é um Kimetsu no Yaiba. Só que ao invés de ser um shounen bonitinho, ou quase, ele é um seinen. E eu vou dar uma sinopse detalhada durante o vídeo, porque eles fizeram um episódio duplo. E o plot tá quase todo nele. No mais, vocês já devem estar carecas de saber. Deixe seu like para o vídeo chegar a mais pessoas. Acredite, o seu like é realmente importante. Se inscreva se não for inscrito para a gente chegar nos 1000. Assim vocês me motivam a trazer mais conteúdos para vocês. E ativem as notificações para não perder nenhum vídeo. O anime conta a história de dois irmãos, Jinta e Suzune. Nesse mundo existem demônios que atacam humanos e por algum motivo Suzune é meio demônio. E acaba sendo maltratada pelo pai. Os dois fogem e acabam sendo adotados por um espadachim que leva as crianças para morar na sua vila, onde eles conhecem a filha dele chamada Shirayuki. Por esse começo você já tem uma semelhança com Kimetsu no Yaiba, da irmãzinha demônio. No caso dela, meio demônio, diferente da Nezuko, ela se mantém consciente como uma pessoa normal, mas tem um efeito colateral. Tem uma passagem de tempo de mais de 10 anos aqui, e ela continua com a fisionomia de Loli. E aí você pensa que é da natureza dela. Mas no final do episódio tem um pequeno twist sobre isso. A mãe da Shirayuki é uma sacerdotisa dessa aldeia. Só que pela tradição ela vive separada do resto. Ela é tratada com muito respeito, como um superior nessa vila. Mas ela tem que ficar isolada de todo mundo. E o pai da garotinha é o sentinela da vila, que protege todo mundo dos demônios e é o mais próximo que consegue se chegar da sacerdotisa, protegendo ela, inclusive. E a filha da sacerdotisa é destinada a se tornar uma futuramente. E o Jinta, completamente apaixonado pela garota, decide se tornar um espadachim para não ser afastado da Shirayuki. E o anime conta, nesse primeiro episódio, as duas partes, quando eles são crianças, e a segunda parte quando eles são adultos, misturando os dois. E sinceramente, metade desse episódio é chato. Meu Deus, mais de 40 minutos disso aqui. Uns 20 é realmente chato a primeira parte da história. Sem contar a arte, eu não curti, achei sem graça. Diferente da onde eu tive contato com a história. Que antes de ver o anime, eu peguei o mangá para dar uma olhada. Eu sei, o original é a novel e tem diferenças de como a história é contada aqui do anime para o mangá. Eu não sei se isso é porque a novel é diferente do mangá. O que eu tenho para dizer aqui nesse vídeo, como em todos os vídeos do canal, é a minha experiência. Minha experiência não foi com a novel, foi com o mangá. E, mano, a arte do mangá é lindíssima. Você olha essa capa. Olha essa arte aqui do mangá que eu tô colocando na tela. Mano, é muito... te prende a arte desse negócio, você fica imerso. E aqui é a arte bem sem graça. Na primeira metade eu senti um grande tédio, maioria do tempo. A experiência no começo é bem maçante, mas quando chega na segunda parte, nossa, vai dar água pro vinho. O episódio melhora muito. O plot engrossa, a Shirayuki agora já é uma sacerdotisa, toda bonitona, e o Jinta virou um sentinela treinado pelo pai dela, que nessa altura da história, ele e a mãe da Shirayuki já morreram. Ele é sentinela junto com esse outro cara, e eu vou ser um advogado aqui pra esse cara. Ele não fez nada de errado. Ele não fez nada de errado aqui. O pai dele fez. O pai dele realmente fez uma coisa que foi sacanagem completa com o Jinta. Mas teve sua redenção aqui. Vamos lá. O pai dele é conselheiro e ele fala para Shirayuki que ela já está na idade de gerar uma herdeira para se tornar a nova sacerdotisa, no caso. E que ela deveria se casar com um sentinela da vila. Bom, esse cara é o Jinta, correto? Não, o Jinta é um sentinela, mas ele não é originário da vila. Por isso, para manter tudo dentro da vila, ele recomenda o próprio filho. E sabe o que é mais maluco nessa história? Os dois,
o Ginta e a Shirayuki estão dispostos a seguir esse plano. Ela com a função de sacerdotisa, gerando uma nova sacerdotisa com um cara que ela não tá afim, e ele honrando o juramento de protegê-la. Mano, se eles pudessem ver o futuro, eles já teriam fugido dessa vila. Falando em ver o futuro, vamos para os vilões, os demônios. No caso tem um demônio gigante, super forte, e uma mulher demônio gostosona, que tem o poder de ver o futuro. Os dois atacam a vila e o protagonista luta contra o demônio gigante. E nessa parte da história, não ter poderzinho, ele tem que lutar com um demônio muito mais forte que um ser humano normal, usando as habilidades dele de espada. E, mano, ele consegue lutar pau a pau com o monstro. Ele perde o braço, quebra a lâmina da espada, ele pega a lâmina da espada com a mão nua e enfia no peito do demônio e consegue matar ele. Foi legal, é louco, ele é exagerado, mas foi da hora ver isso. Mas o verdadeiro alvo desses demônios era a irmãzinha dele. Apesar da aparência, ela é bem esperta contra a manipulação dos demônios. Tem um papo aqui de que demônios nunca mentem. No mangá, a primeira coisa que aparece é o Ginta enfrentando o demônio mentindo na cara dura. Então, não, os demônios mentem. Mas no caso, essa demônio, eles escolheram fazer uma coisa diferente. Ela manipula... Bom, eu disse que ela tem o poder de mostrar o futuro. Bom, ela mostra a Suzune uma visão da Shirayuki e do outro sentinela quase mandando ver. Isso enquanto o irmão dela tá arriscando a vida, tá? Mas eu vou defender o cara, eu vou defender o outro sentinela. Ele não fez absolutamente nada de errado. Os dois se gostavam, mas não foram adiante por respeito à tradição. E ele só tá seguindo a tradição, ele foi escolhido para fazer o trabalho. Tá todo mundo no mesmo jogo aqui. Mas falando sério, aqui acontece o seguinte. Ele vai até a Shirayuki e ele vai com a intenção de gerar uma herdeira antes do Ginta voltar. Porque, segundo ele, seria uma maneira do Ginta não ouvir ela. Porque ele teria que proteger eles do mesmo jeito se ele estivesse. Ele ia ouvir a garota fazendo sons durante. E aí fica aquele negócio. Porra, vai ter que fazer de qualquer jeito porque essa é a obrigação. É o que vai ter que acontecer. E aí a Shirayuki fala, não, eu vou fazer isso então. Mas aí mostra o seguinte, que ele fica assustado porque ela fala, não, tá bom, eu vou fazer então. É a minha função como sacerdotisa, então eu vou fazer. Eles foram além. Na visão, mostra ela, enfim, né? Ficando como ela veio ao mundo. Mas aqui eles cortam antes e aparece a Suzune com a demônio vendo a cena, vendo ela se preparando pra fazer. Só que o cara fica assustado. Ele fica assustado com os dois, na verdade. O Ginta, porque ele está apático, sabendo que a garota que ele ama vai ficar com o outro. E ela, porque ela está disposta a ir tão longe por causa da função dela de sacerdotisa. E ele fala, não, vocês dois são loucos. E realmente, eu também acho, os dois são malucos aqui. E no final, como vocês já vão ver, dá merda. Dá merda, independente da vontade deles. Essa história é uma tragédia. Vamos voltar para a loja do demônio. Ela vê eles dois juntos e surta completamente xingando a sacerdotisa. Acontece que ela gostava do irmão dela, não como irmãos, e ela manteve sua aparência como um Arori para não interferir entre os dois. Mas como os dois não vão ficar juntos, tudo o que ela fez foi a troco de nada. E por causa do demônio sussurrando no ouvido dela, ela surta, se transformando completamente, ficando mais velha e bonita para um caralho. Nossa! Outra semelhança que tem com o Kimetsu da garota demônio ficar com o corpão, com uma diferença. Ela se torna a vilã da história. Ela é o demônio que trará a ascensão dos demônios nessa história. A demônio vê um futuro onde os humanos se desenvolveram, iluminando as cidades e ficando muito mais difícil para os demônios sobreviverem. Mas agora, com a irmã do protagonista, o futuro seria muito mais sombrio. Tipo o final desse episódio, o Prota recupera o braço graças ao demônio que ele lutava, se tornando também um meio demônio. Ele chega no templo e quando a Shirayuki corria para os seus braços, a mania dele corta a cabeça da garota. Não satisfeita com isso, ela começa a apunhalar o corpo. Parece que a garotinha fofinha já foi. Ela ainda ama o irmão, mas tirando isso, a personalidade dela mudou completamente. E aí o maninho fica possesso com o poder do demônio, aí ele bate na irmã, uma coisa que ele nunca faria. Tem uma cena dele na brincadeira com a irmã, tipo, ele não consegue nem dar um peteleco nela. Aí aqui dá um socão, destrói parte do corpo dela. Mano,
mesmo depois de se transformar em um demônio, ela continua gostando do irmão. Mas depois disso, do irmão sendo violento com ela, do irmão ficando com ódio dela por ter matado a mulher que ele amava, ela jura destruir tudo. Ela começa a odiar tudo e quer destruir tudo. Ela foge e jura reencontrar o irmão quando isso for acontecer. E o irmão pega a espada passada de geração em geração no tempo e planeja enfrentar a irmã e os demônios que aparecerem. Demônios, espadas, sobrenatural e vingança. Amei esse começo, a combinação de drama e ação perfeita para me engajar até o final da história. É uma pena que de questão de arte eu não achei grandes coisas, mas em questão de história tá excelente. Mas tem uma coisa que eu achei que foi uma mudança que, mano, sei lá, se fosse de outra maneira eu acho que ficaria melhor. Observe isso. No final do episódio, passa-se mais de 170 anos e ele vai visitar um templo. Mas já não é o templo antigo. Não tem mais a sacerdotisa, não teve uma descendente, logo aquele templo acabou. Esse é um templo que o conselheiro, o pai daquele outro cara, que se arrependeu de usar de favoritismo com o filho, criou um templo novo e deu a esse nome o nome do protagonista, Jinta, para o templo. Até a personagem, no mangá já tem isso. A personagem que é uma herdeira do templo, ela fala que é um nome estranho para um templo, né? É o nome do protagonista. Depois de receber a espada, ele muda o nome para Ginha, mas isso aí é detalhe. Mas ele nunca vê esse templo, ele parte da vila antes do templo ficar pronto. É uma promessa que o cara fez a ele de erguer um templo com o nome dele. Aí ele chega lá, vê o templo erguido em seu nome, ele conhece a nova sacerdotisa e chora. É o primeiro capítulo do mangá, é o começo, foi esse gancho que eu fiquei, ué, o que é que aconteceu? Porque a história fala, não, isso é sobre uma história que ele viveu há 170 anos atrás, e aí conta a história. A ordem aqui é trocada com relação ao que foi mostrado, mas a arte do mangá é linda, linda. E esse foi um gancho que me deixou interessado em saber como continua. Realmente captou meu interesse. E eu não vou comentar da outra igualdade que tem dessa história com Kimetsu, porque seria um spoiler do arco final de Kimetsu, um spoiler, puta de um spoiler, que aliás, trabalhe o Photable, trabalha, porque esse final de mangá é caótico. Boa sorte aí, velho. Se bem que a qualidade de lá, eu acho que eles vão dar um jeitinho, mas, mano, ler aquele final do mangá... é complicado aquela porra. Deixem nos comentários o que vocês acharam de Kijin Gentou Show, se vocês gostaram, acharam interessante, se vocês vão acompanhar, comentem aqui, deixem um like se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com amigos e até o próximo. Tchau!